Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui no nosso programa. Eu te faço um convite para ficar junto com a gente até o meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre educação aqui no nosso programa. Um dos assuntos é uma questão bem delicada e que deve ser discutida, a violência na escola. Outro assunto é a Feira de Ciências da UFJF, que completa 25 anos. Lembrando que você pode participar do nosso programa de um jeito muito simples. Se tiver alguma pergunta ou sugestão de tema, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe aqui com a gente. O número é 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Bom dia, Jamil. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Dois temas interessantíssimos, principalmente na área acadêmica, contra para professores. Com certeza. Agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A Clara Duarte, que está aqui à minha direita, psicopedagoga. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, fico feliz e essa mesa hoje vai ser bacana. Promete, né? Isso. Também o vereador Cido Reis, que você que está colocando como proposta essa lei pelo fim da violência contra os professores, né? Bom dia, também agradecer aqui pela oportunidade. Realmente nós protocolamos na Câmara Municipal de Juiz de Fora um projeto de lei que dispõe sobre o combate à violência aos professores nas escolas. A gente já vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E aqui à minha esquerda eu apresento o nosso convidado, chefe do Departamento de Física da UFJF, o professor Dr. Michael Ballester. Acertei? Acertou. Ufa, dessa vez deu, hein? Bom dia, Caio. Um prazer estar aqui discutindo sobre um assunto importante como a Feira de Ciências. Esse nome diferente te remete aonde? Esse nome é diferente das origens do meu sobrenome. Eu sou natural de Cuba e o sobrenome meu, Ballester, que você falou, de Espanha, da Catalunha em particular, que está agora o problema por lá. É verdade, é um prazer te receber. Igualmente. Em 2011, um censo criado pelo Ministério da Educação aqui em Minas Gerais avaliou a questão da violência em 29 cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes. Na época, Juiz de Fora ficou em segundo lugar no ranking, com 180 ocorrências por grupo de 100 mil alunos. No total, foram registradas 1.363 ocorrências nesses 29 municípios. Segundo a Polícia Militar, foram 127 casos de agressão, 72 casos de lesão corporal, 3 estupros e 1 homicídio. Os outros casos foram roubos, furtos e outras infrações. Vereador, o que mudou de 2011 para cá, na época em que Juiz de Fora era o segundo lugar, né, nas cidades mais violentas de Minas, em questão do estudo? Caio, no nosso entender, infelizmente não melhorou não. A seta da violência nas escolas, ela continua apontada para cima. Isso aí, e através do noticiário nacional, é que nos levou a entrar com esse projeto de lei na Câmara Municipal. Uhum. E agora, esse projeto de lei, ele está em qual posição ali na Câmara? Ele já foi discutido? É um projeto de lei, nós demos entrada com ele na Câmara, agora ele está sendo avaliado pelas comissões temáticas da Câmara Municipal. Uhum. Claro, para a gente tentar entender, né? Vamos traçar essa questão da violência nas escolas. Elas existem de muitos tipos e estão em todos os lugares, né? Não só na escola pública, na escola de periferia, certo? Sim. É que o que às vezes muda é uma diferença no tipo de violência de agressão. As pessoas que têm um pouco mais de cultura, de acesso, uma renda per capita melhor, ela tem uma boa oralidade, então, infelizmente, às vezes elas conseguem, com palavras, ser mais agressivas do que realmente com atos e alguma coisa mais física. Mas a gente vê casos, infelizmente, de crianças, filhos de pessoas muito bacanas, crianças com uma cultura muito boa, mas quando o professor não atende aquilo
que aquela criança, aquela família deseja, recebe uma pressão muito grande. E aí entra em jogo, às vezes, até o emprego, porque como é um ensino privado, e aí outras coisas entram nesse negócio, e aí a pressão é bem grande. Vereador, bom dia, antes de mais nada. Vou falar um pouco, assim, de uma questão pessoal, pela experiência como coordenador de curso de graduação e professor. Ela tocou na questão de ser público ou privado. Mas antes de eu perguntar isso para o senhor, eu queria saber o seguinte, fala-se um pouquinho mais do projeto, né? O que ele aborda, quais são os tipos de, né, vamos dizer assim, de consequências para aqueles alunos que talvez fizessem esse tipo de ações dentro das salas de aula. Queria que o senhor abordasse mais um pouquinho do projeto. Para a gente falar um pouco desse projeto, até para a gente poder, de onde surgiu a ideia do projeto, foi realmente a gente ter notícia que o Brasil é o número 1 no ranking da violência contra professores. Infelizmente, uma pesquisa feita pela Global, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escolas do ensino fundamental e ensino médio, põe o Brasil no ranking da violência nas escolas. Então, esses dados realmente nos levaram a essa preocupação e a gente, através desse projeto de lei, o que a gente busca com esse projeto de lei? A gente tem um dia para estar discutindo, para a gente estar ampliando esse debate, para a gente chamar realmente pessoas especialistas na área, para a gente começar a prevenir essa situação aqui no nosso município. Porque hoje nós não temos os dados reais dessa violência. E a gente vê como que nós vamos buscar. Porque, no nosso entender, nós só vamos conseguir chegar a essa realidade de dados no município de Juiz de Fora ouvindo os professores, ouvindo os educadores, os diretores. Então, esse projeto ele vem realmente trazer para discussão, para a gente estar ou através de seminário, ou então nós vamos tirar uma vez por ano para a gente poder fazer uma pesquisa junto aos educadores e para a gente traçar um norte. Né? Como que nós vamos fazer essa prevenção? Através de palestras, interação com os pais, né, dos alunos, com a comunidade, com funcionários da escola. Então, esse projeto, ele nasce, né, mas a discussão ela é muito mais profunda e complexa, mas ele é para provocar realmente esse dia no nosso município, para a gente poder estar discutindo esse problema. Tem uma outra situação que mostra esses números, essa violência, que são que são registros da quantidade de atestados e afastamentos de professores por causa desse nível de estresse em sala. Quando a gente fala da educação básica, quando a gente fala de educação infantil, fundamental 1, 2, a gente está falando da família que representa aquelas crianças, aqueles adolescentes. Quando a gente vai chegando no ensino médio, na faculdade, a gente vê que o próprio indivíduo luta pelos seus direitos e, às vezes, tem dificuldade dessa relação com o professor. E isso tem trazido para o professor estresse, problemas até musculares, né? Aquela angústia toda. Então, muitos professores, principalmente no ensino público, afastados, e aí fica a Secretaria de Educação, a Prefeitura, naquele desespero de professores para substituir essa mão de obra, porque eles estão ficando sobrecarregados, e aí ficam em atestados, Claro, aproveitar para te perguntar a violência dos professores, mas aumentou muito a violência entre os alunos, né? Que é uma coisa que o vereador também comentou. Mas o que você acha que pode ser feito, um trabalho em cima desses alunos, dentro da escola mesmo, entre os alunos, e tem piorado? Porque briguinha de alunos sempre teve, né? Uma bobeirinha ou outra, mas hoje não, hoje é agressivo, bate mesmo, e filme, vai para a internet. O mais leve é o bullying. O mais leve. Tem alguns que até incentivam, enfim. O que você acha disso? O que pode ser feito? Infelizmente, a gente percebe que já tem uma diferença maior o ensino público para o ensino privado. E a gente reconhece que a escola pública recebe crianças, adolescentes, que estão vindo de um grupo, de uma família, ou da ausência de uma família e de amigos, e eles ficam à vontade perto, às vezes, de pessoas mais jovens, mais velhas. Então, eles vêm mais agressivos, e é muito importante a escola, o professor, ter um trabalho
para conscientizar esse menino. Ele não tem habilidade de vida. Eles precisam receber valores, porque eles têm dificuldade. Eles não receberam. Então, às vezes, também a gente cobra deles algo que eles não conseguem compreender. Então, a gente precisa também sentar e ter um trabalho para eles terem ética, empatia, solidariedade. Isso falta. E aí fica para a escola, que não deveria ser a principal nesse trabalho. Falar, a família, né? O papel da família dentro da escola. Vem para a escola, porque falta isso no entorno desse indivíduo. O ensino privado, ele tem mais profissionais pela escola, dando suporte, funcionários que ajudam. Então, isso deixa o adolescente mais assim, eu não posso fazer essa confusão aqui, né? E aí tem a possibilidade até de deixar de estudar ali, porque é um ensino privado, né? Com um contrato. E as escolas, hoje em dia, do ensino privado, têm se preocupado demais com isso. Então, 90% das escolas vai ter uma disciplina, uma pessoa ali ajudando nisso. Dando suporte de ética, empatia. Então, favorece. O ensino privado fica mais favorecido. Bom, quando o assunto é bom, o programa passa rapidinho, né? A gente já terminou o primeiro bloco, nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Professor, bom dia. Bom dia. Por acaso, ontem, né, estava lendo um estudo e que fala o seguinte: os alunos que não competem têm melhor saúde mental. Né? Depois eu vou até pedir a opinião dos senhores aqui. Dentro lá das universidades, esse projeto de ciência, o que ele implica uma competição? O que o senhor vê, né? Apesar de eu ver uma forma diferente, que é uma coisa mais saudável, né? Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando em nome do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um prazer compartilhar essa mesa com todos vocês aqui. Então, relativo ao assunto que você fala, a Feira de Ciência, ela traz consigo, dentro da UFJF, um programa de competição, mas no sentido lúdico. Eles não vão brigar entre os estudantes que vão apresentar o trabalho para obter o melhor resultado, para ser o melhor, para se destacar mais. Não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente que, considerando o nível, a idade, a faixa etária, o nível de educação, o nível de ensino que estão cada um dos estudantes que apresentam os trabalhos, cada um deles vai então a ter uma espécie de competição entre eles, mas bem subjetiva, tanto que a gente, particularmente na faixa etária menor, a gente tenta premiar muitos trabalhos, tenta incentivar eles mais que nada a continuar estudando a ciência, ou seja, não se trata de eu vou fazer o impossível para ganhar. O objetivo mais, eu estou na UFJF, quando eu quiser eu posso voltar, esse aqui é a minha casa, eu também posso vir aqui estudar, assim que eu tiver a chance, assim que eu tiver a oportunidade. Essa é a mensagem que a gente tenta transmitir, não é uma competição com o sentido de que você foi reprovado, você foi mal e agora você está perdido na sua vida. A gente tenta, por todas as maneiras, claro, não estamos livres de erro, tenta por todas as maneiras de conseguir esses objetivos, de trazer mais bem um caráter lúdico desse evento. Não sei se respondi sua pergunta. Sim. Foi ótimo. Eu quero fazer uma colocação, não quero parecer provocativa, mas dizem que remédio e veneno só depende da dose. E o mundo, ele é competitivo. Exato. Então, também eu segurar crianças, adolescentes, adultos e fingir que não existe uma competição na vida, também eu estou escondendo aquele indivíduo do que realmente ele encontra para frente. Então, é importante, em algumas vezes, expor aquele adolescente a alguma coisa que gere esse conflito, essa busca, para ele aprender a lidar com esses sentimentos. Ele precisa passar por isso para vencer isso depois. Mas uma coisa que eu questiono, grande parte desse incentivo à competição surge em casa, dos pais. E às vezes os pais eles não sabem dosar com a criança e também não sabem recompensá-la, porque ele incentiva que ela seja melhor sempre, e quando ela alcança aquilo não fez mais que obrigação, né? De que forma que os pais devem continuar incentivando as crianças a competirem de forma saudável e fazer isso corretamente? Eu acho que o incentivo é bacana. Eu, particularmente, não gosto muito dessa premiação depois.
principalmente se a premiação envolver alimento. Aí mesmo, que isso gera muitos problemas depois na vida adulta. Você vai lanchar em algum lugar? É um chocolatinho. De preferência. Olha, com animais chocolate. dá certo. Mas aí depois esse indivíduo, qualquer amargura, briga com o chefe, problemas amorosos, ele vai se encher de alimento como fuga. Então isso não é bacana depois para esse indivíduo. Eu tenho visto, no geral, os pais mais tranquilos para isso. A gente está numa outra geração de pais e esses pais eles são mais cautelosos e têm uns discursos bacanas. Se a prática é aquela, não sei, mas os discursos dos pais estão ficando bem mais legal. Agora, realmente, o que a gente sempre conversa, e eu, psicopedagoga, sempre que eu escuto um discurso desse, eu vou lá e tento, né? É que sim, que faça isso tudo, mas sempre mostre que nem tudo é vitória, nem tudo é 100% de sucesso, mas que isso faz parte e vai acontecer sempre. Porque aí a menina aprende a conviver com as duas possibilidades. Esse estudo, por exemplo, é claro, né? Sim. Ele aponta o seguinte: a questão da competição não é uma competição individualizada. Ele fala que a pessoa talvez fique menos doente, né, as palavras dele, se ela trabalhar em grupo, se preparar para trabalhar como forma cooperativa. É isso, sabe, vereador? Eu não sei o que o senhor escuta das mães, né, nessas escolas, o que elas passam nessas possíveis preliminares que o senhor já vem escutando das mães desses alunos, né? Jamil, a gente aqui avaliando isso aí, eu acho que os pais, né, a gente não pode confundir o incentivo com a pressão, né? Acho que a gente tem que separar essas coisas, são bem diferentes. Né? A gente está incentivando, hoje eu tenho lá meu menino, logicamente a gente quer que ele seja lá o primeiro, ou o segundo, eu esteja bem, né? Ontem ele chegou em casa realmente com certificado. Nesse semestre, foi um dos alunos que se destaca, mas eu e minha esposa, a gente tenta sempre incentivar. A gente tem que ter cuidado para não pressionar. Né? Eu acho que só isso aí que a gente tem que estar avaliando e separando. Saber até onde que vai o incentivo, onde começa a pressão. Né? Porque a partir da pressão, no nosso entender, acho que a gente começa a prejudicar. Agora, na Feira de Ciências, vocês observam se os grupos entre si se cria uma parceria maior, se eles ficam mais amigos, se isso gera uma cumplicidade, isso até favorece nos trabalhos? Não, então, tem uma coisa que é interessante, muitos deles participam na forma de equipe, então acaba que eles criam essa empatia, assim, eles são tão cientes de que aquilo é uma brincadeira, então eles participam muito daquela brincadeira e eles acabam que criam certos laços, certos vínculos que são interessantes. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante destacar também, que no caso da ciência, que me compete um pouco mais, tem um prazer extra, que é o prazer de ganhar, o desprazer de perder, é o prazer de você entender, o prazer de você aprender. Isso é uma coisa que eu posso quase garantir que todos os alunos que participam na Feira de Ciência, na mostra de física da UFJF, saem com esse ganho. Eles saem satisfeitos, eles saem com essa certeza de que aprenderam alguma coisa, de que entenderam algo mais, independentemente de uma colocação subjetiva que tiveram durante um ato de premiação. Então, isso é algo que acho que a gente deve reforçar como educador. É o prazer de aprender, não se compara ao prazer de ganhar um prêmio. Ou ele ganha ou ele aprende, né? De qualquer maneira aprende. De qualquer maneira. Deixa eu aprende. aproveitar para te perguntar, quando a gente fala da violência dos alunos com professores, a gente sempre pensa nas crianças e no adolescente, né? Você que é professor na Federal, que já se tratam mais de jovens e adultos, você já viu ou já sofreu algum tipo de violência, não só física, mas das palavras, já viu pelo menos algo do tipo? Infelizmente esse tipo de coisa acontece também entre adultos. Existe tanto violência de vários tipos, quanto com professores, quanto aos professores, quanto aos alunos. Infelizmente esse tipo de coisa acontece. Então a gente trabalha, faz o possível porque esse tipo de coisa não venha afetar o processo de ensino, de processo de aprendizado por parte dos alunos, mas tem toda uma série de medidas que são tomadas, que vem sendo, em particular por essa nova administração do UFJF, que vem sendo reforçadas para evitar, para atenuar os efeitos desses problemas. E, entendi. Claro, no trabalho educativo sempre do professor. Você mesmo nunca... Não, eu pessoalmente não posso dizer que estive envolvido nisso, mas eu sei que existe. Tá bom. E, vereador, existe nesse projeto aí alguma coisa que abrange esses professores de jovens e adultos, por exemplo, de faculdade, cursos técnicos?
O projeto realmente ele veio para a gente poder provocar, né? Aqui nós citamos até essa pesquisa do ensino médio e o ensino fundamental, mas realmente o projeto ele vai, né, para geral, seja lá na universidade com os adultos, seja lá no pré-escolar, no início. Acho que nós temos que rediscutir esse ambiente escolar, né? Nós temos que trazer também a comunidade, trazer a população. Eu trouxe aqui alguns dados dessa organização que fez essa pesquisa em 2013, que são alarmantes. Segundo esta organização, 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de algum tipo de agressão, né? E entre os países pesquisados, foram na média de 34 países, a média foi de 3,4%. Né? E nós estamos com índice de 12,5%. Quer dizer, olha a diferença. Então, nós temos que realmente trazer isso para discussão, nós temos que ampliar esse debate, temos que discutir com a população, discutir com os pais e nas universidades, tirar um dia, estar discutindo com os alunos, né? Aquele debate aberto, a conscientização. Eu acho que a gente tem que rediscutir esse nosso modelo de ambiente escolar. Esse é o nosso entender. Dentro do que o vereador colocou, uma comparação, no caso Brasil com outros países, existe só a questão cultural, a questão família, né, como o Caio colocou, a estrutura familiar, ou a questão, vamos dizer, essa palavra é meio estranha, mas assim, punitiva da pessoa que faz essa ação? Ou, né, lá fora se pune, vamos dizer assim, de alguma forma, legislação, alguma coisa nesse sentido? Nós estamos precisando de legislação também? Ou é só cultura, vamos dizer? Eu acho que o fator cultural, acredito seja o mais forte. Mas são passos pequenos que, quando começam a ser dados, aos poucos a gente vai colhendo. E eu acredito que, principalmente assim, Coimbra, que é um lugar que, para mim, é muito referência de educação, começou isso há mais tempo, teve sucesso nas coisas que foi produzindo, que foi estudando, então hoje já tem uma referência muito bacana. Se o Brasil começa a investir, se a educação no país, na cidade, no estado, começa a ficar legal, começam algumas medidas interessantes, os projetos vão acontecendo, a gente vai tendo alguns resultados, vai ajustando aqui, e isso não é uma colheita para o ano que vem, isso é uma colheita talvez até para uma outra geração. E aí a nossa, por ser mais lento aqui, a gente demora mais para ver esses resultados. Até porque no caso da educação, como você contou, não é uma coisa muito a curto prazo, né? Você vai implantar agora, é uma coisa a médio, longo prazo, não é uma coisa que você alcança logo ali, amanhã, né? E aí, às quando vezes, a gente trata de educação, é assim, né? Bem gradual e lento. Sim. No geral, saúde, muita coisa tem que ser aos pouquinhos mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. A gente percebeu que essa é uma triste realidade da nossa educação. A violência, ela existe, ela deve ser combatida. E o que deve ser feito se você é professor, se você sofre assédio e sofre violência nas escolas? Não se calar. Porque existe uma preocupação e alguns professores, às vezes, recebem uma conversa. Não vamos tentar resolver aqui. Lógico, não são todos os lugares, não são todos os professores, mas, às vezes, para evitar que isso cresça muito o assunto, às vezes falam, não vai acontecer isso, a gente vai chamar ali, vai resolver, e tenta fazer uma coisa pequena. E, às vezes, infelizmente, mostrar a ferida ajuda. Até outros que passaram por isso e não reagiram, e mostrar que alguma coisa precisa ser feita. Bem, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates falando sobre educação.